Boa noite, irmãos. Graça e paz. Te convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo 2, capítulo de número 2. A partir do versículo 20, finalzinho do capítulo de número 2 de Ageu, diz assim, Ageu 2, a partir do versículo 20. Todos encontraram Ageu? Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Curva a sua fronte mais uma vez, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santa presença, e nós pedimos neste momento que a Sua palavra venha falar de uma maneira poderosa, Senhor, com cada um de nós, venha nos instruir, venha nos edificar, venha, Senhor, dar a direção para o nosso viver e que essa direção será sempre perfeita se nós seguirmos diante da Tua vontade, diante do Teu querer, diante da instrução que o Senhor nos dá pela própria palavra. Que o Senhor direcione, Senhor, as nossas vidas neste momento em absolutamente tudo, que estejamos, Senhor, sensíveis ao que o Senhor tem a nos dizer, para que nós possamos ser, ó Deus, transformados segundo o Teu querer, para que nós possamos ter uma vida santa, Senhor, que Te glorifique, Te agrade e que seja segundo o Teu querer, ó Deus. Seja conosco, é a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Amém. Apenas para que nós possamos, já que hoje é, de fato, a última exposição bíblica dentro do livro do profeta Ageu, e até mesmo para que nós possamos refrescar aquilo que nós vimos nestes últimos domingos. Na primeira mensagem, nós vimos lá no dia 3 de março, no capítulo de número 1, considerai o vosso passado. Então ali nós vimos, dentro da palavra de Deus, uma série de exortações que o Senhor faz ao seu povo para a questão da reedificação do templo, lembrando que o povo tinha sido levado cativo à Babilônia, e neste momento de retorno do cativeiro, eles estavam, de alguma forma, se direcionando a sua existência, o foco das suas vidas, para aquilo que era a sua própria vontade, para aquilo que era o seu próprio querer, para aquilo que era a sua própria satisfação. Então o Senhor traz uma série de exortações para que eles parassem de olhar tão somente para as suas vidas, mas que eles tivessem foco naquilo que era a instrução de Deus, para que o reino de Deus fosse, então, fosse avante, porque era necessário, naquele momento específico da história do povo de Deus, a reedificação do templo. Lembremos que, quando eles foram levados cativos, o templo de Salomão fora destruído. Neste momento, o povo passa a atender, então, a exortação de Deus, quando ele usa a vida do profeta Ageu para exortá-los, no sentido de que eles deveriam considerar o passado deles para que eles não repetissem os mesmos erros que eles outrora haviam repetido e que os levaram, de alguma forma, ao cativeiro da Babilônia. Na segunda mensagem que nós vimos no dia 10, capítulo 2, do 1 ao 9, ser forte e trabalhai, vimos ali a respeito da importância da nossa confiança em Deus. Vimos que o Senhor é aquele que realmente está conosco, Ele é um Deus conosco, Ele é um Deus presente, Ele nos fortalece,
através do seu Espírito em nós, e que toda boa dádiva e toda boa providência e todos os recursos de toda e qualquer ordem provém de Deus. Então, se tudo aquilo que nós precisamos está de fato em Deus, e nós estamos nos satisfazendo tão somente em Deus e não em nós mesmos, nós iremos adiante dentro dessa vontade do Senhor e estaremos realmente dentro da sua vontade, ser forte e trabalhar. E a terceira, no capítulo ainda de número 2, do 10 ao 19, considerai o vosso futuro. E ali nós vimos a respeito também de uma série de exortações que o Senhor está dando dentro de Ageu. Ageu é um livro tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão profundo naquilo que ele nos ensina a respeito de fato, estarmos encarando a nossa vida cristã da maneira que realmente agrade a Deus e que realmente esteja dentro daquilo que Ele está falando na sua palavra e que Ele está nos exortando. E por fim, neste domingo, dentro deste texto que nós lemos aqui a partir do versículo de número 20, nós vamos entender a respeito, ainda que de um texto tão curto, o que o Senhor está falando quanto à promessa messiânica, ou seja, a promessa da vinda do Messias, do ungido, de Cristo Jesus. Ainda que dentro do texto aqui, a princípio, quando nós lemos o texto, parece que não está falando a respeito de Cristo, ou parece que não está falando absolutamente nada a respeito de Cristo, nós vamos entender que sim, o texto está falando de uma maneira muito profunda a respeito de Cristo. Mas não somente isso. Falará a respeito da palavra de Deus como o verdadeiro sustento, como o verdadeiro direcionador para que as nossas motivações estejam corretas. E a nossa motivação ela só estará correta se ela estiver em Deus e nunca em nós mesmos. Falará a respeito de Deus operando segundo a sua vontade, que é perfeita, que é soberana e que absolutamente nada pode frustrar essa vontade. E, por fim, falará a respeito da promessa do Messias, a promessa messiânica, que é, de fato, o bálsamo da redenção que nos alcança também hoje, nesta noite, neste tempo que nós vivemos. Retomando um texto, diz a palavra de Deus ali no versículo 20, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. É interessante que a própria Escritura vai nos mostrar, à medida que ela vai desenrolando, à medida que ela vai progredindo na história do relacionamento do homem com Deus, como que nos piores momentos da história deste relacionamento, o Senhor ele produz, por assim dizer, uma direção de um avivamento para o povo, mas não um pseudo-avivamento, não este avivamento barato. Este avivamento que, como nós estudamos ontem ainda num grupo de leitura que nós estamos tendo aqui, baseado na suficiência do homem, ou baseado na pretensão do homem. Nós precisamos ter cuidado para que aquilo que nós estamos enxergando como cristianismo, ou como fé cristã, seja genuinamente amparado pela Escritura e não amparado pelo aquilo que nós achamos que seja cristianismo. Ou achamos que seja fé cristã. Porque nós iremos fatalmente nos frustrar quando a palavra, de alguma forma, vir e confrontar aquilo que nós achávamos que era a vontade de Deus e que necessariamente não é a vontade de Deus. Portanto, sempre que dentro deste curso, dentro deste desenrolar do relacionamento do homem com Deus, algum tipo de amargura ou algum tipo de fel está na boca do povo, justamente em função do seu próprio pecado, porque nós não podemos nos esquecer que o desenrolar de tudo que está acontecendo aqui em Ageu é força de algo que aconteceu imediatamente antes. As consequências e as exortações que vêm dentro do próprio livro é justamente porque o povo havia, de alguma maneira, se rebelado contra o Senhor os leva ao cativeiro, depois o Senhor os traz do cativeiro. E o desenrolar do livro vai mostrando justamente Deus os chamando a atenção para que eles despertem de algumas circunstâncias às quais eles não poderiam retornar, para que o desenrolar da sua vida
não terminasse da maneira como outrora a geração anterior esteve. Logo, sempre que algo está caminhando na direção errada, o Senhor vem despertar aqueles que são seus através da sua palavra. Sempre através da sua palavra. O que nos desperta é a palavra. O que nos direciona é a palavra. O que baliza as nossas vidas é a palavra. O filtro de absolutamente todas as coisas que nós fazemos, quer dentro da igreja ou quer fora, sendo igreja, é justamente aquilo que a palavra vai nos dizer. Então, quando a palavra vem, nesta outra vez aqui, a vida de Zorobabel por intermédio de Ageu, é justamente a demonstração de que Deus usa a vida dos homens, usa a vida daqueles que são seus, usa a minha vida, usa a sua vida nos contextos onde você está inserido, para que a sua palavra, de alguma maneira, chegue à vida das pessoas. Porque se nós, de fato, somos, hoje, e aqui, a questão da reconstrução do templo era fundamental, porque Deus, a questão litúrgica, a questão de culto dos judeus, exigia a estrutura do templo para isso. Só que, como nas mensagens anteriores nós já vimos, nos dias que nós vivemos hoje, o Senhor está habitando em cada um de nós através do seu Espírito. E logo, se somos de fato morada do Espírito, nós somos proclamadores da palavra que o próprio Senhor nos deu e revelou, mostrando de fato para que nós possamos proclamar esta mensagem, enfatizando sempre a beleza da mensagem e não a beleza do mensageiro, porque o que vale é a mensagem, é a palavra, é o significado daquilo que o Senhor está de fato falando. Então, quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela é exposta, ela é dita, ela de alguma maneira confronta, transforma e direciona. E é isso que neste primeiro ponto, dentro desse texto, nós estamos vendo. Nós estamos vendo aqui Deus usando a vida de Ageu para exortar e para, de alguma maneira, falar aqui com Zorobabel a respeito daquilo que haveria de acontecer, haveria de estar realmente dentro do controle do Senhor sobre toda a circunstância. Já no versículo de número 22, diz ali: derribarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Aqui, nós podemos observar o quê? Dentro de todo o texto do Antigo Testamento, isso fica muito claro quando o Senhor separa o povo hebreu, o povo judeu para si, com uma nação extremamente frágil, com uma nação que estava cercada por inimigos, com um poderio militar muito superior ao que eles poderiam ter, porque conquanto filisteus já tinham poder de fundição de ferro, fundição de metais e de armamento de guerra, os hebreus mal e mal sabiam atirar pedras. Só que aquilo que os guardava e os protegia não era a força do seu próprio braço, mas era a força de Deus que os protegia. Nesse sentido, quando o Senhor está falando aqui para Zorobabel, e aí a gente precisa também entender alguma coisa que é fundamental, que talvez não esteja tão profundamente clara dentro deste texto. Zorobabel era neto e era da linhagem de Joaquim e também de Jeconias. Era de linhagem real, mas estava ali servindo em um trabalho braçal. Então vocês vejam, enquanto o governador daquela região, que era Zorobabel, a autoridade de governo daquela região, estava trabalhando de modo braçal na reconstrução do templo e cumprindo com aquilo que era a vontade do Senhor, o próprio Deus estava falando aqui para ele: olha, você não precisa se preocupar com as adversidades que de alguma maneira sobrevirão contra vocês neste momento ou no desenrolar dos momentos que virão logo em seguida. Porque assim estava falando o Senhor: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Ou seja, era uma questão de confiança. Olha, esteja de fato confiando naquilo que é a direção que eu estou te dando e caminhe dentro dessa direção. Evidentemente, se nós estamos entendendo isso, assim como ele entendeu, assim como a própria palavra nos diz que foi com a maneira como Deus guardou
a vida de José no Egito, a maneira como Deus guardou Josué em Canaã, a maneira como Deus vem guardando a vida do seu povo, dentro de todo o Antigo Testamento, contra toda e qualquer circunstância adversa, é que o Senhor é um Deus presente. E de que modo que ele fala que ele é presente? Através de um aspecto meramente subjetivo e experimental? Não. Através da sua própria palavra. Ele diz que ele é conosco, ele diz que ele está conosco. E logo, se ele diz isso, cabe a nós crer e confiar. E caminhar dentro disso. E viver isso. Porque, afinal de contas, o Evangelho, como nós falamos agora há pouco, ele transforma, ele mexe, ele, de alguma maneira, fere a nossa pretensa tentativa de levar a vida segundo a confiança que nós temos em nós mesmos. Quem somos nós para querer confiar na nossa própria força, se não na força do Senhor? A sequência do texto nos aponta para um último aspecto, e este, de fato, é o mais importante, talvez de todos, não que os outros não sejam importantes dentro do texto, porque aqui vai se revelar aquilo que é a questão mais bela, ou a questão mais gloriosa de tudo que o Senhor vem falando até aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, irmão. Servo meu. Era um meio que Deus tinha para identificar pessoas com um chamado muito específico ou muito especial para algum tipo de contexto e para alguma situação. Este anel de selar que o Senhor está falando aqui, fala sobre a garantia, e certamente você já deve ter visto em algum tipo de filme, quando aquela cera derretida era colocada em uma carta e o anel real era posto sobre aquela cera para poder selar a autenticidade de algum tipo de documento, algum tipo de comunicação. A questão aqui era que Zorobabel não somente estava sendo um instrumento naquele momento para a reconstrução do templo. A principal questão aqui é que, conquanto que Jeconias, que era um antepassado de Zorobabel, e esse texto está em Jeremias 22, 24, se você quiser conferir depois, a gente não vai ler agora, havia sido rejeitado pelo Senhor. Ou seja, um antepassado da linhagem de Davi, porque o trono havia sido prometido para Davi, e esse trono chegaria até Cristo, havia sido rejeitado pelo Senhor. Logo, se de alguma forma esta questão não estivesse sendo restaurada, e evidentemente os planos do Senhor não são frustrados, a questão lá estaria desconforme. E evidentemente que Deus traz aqui esta restauração, e ele mostra que este anel de selar, que ele dizia aqui a respeito de Zorobabel, era um tipo daquilo que seria cumprido em Cristo. Porque conforme está lá em Mateus 1,12, e aí vale a pena a gente abrir a Bíblia para poder conferir, e eu te convido para abrir em Mateus 1,12. Está falando sobre a genealogia de Cristo. E diz ali, em Mateus 1,12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Logo, Zorobabel era justamente este elo que o Senhor estava levantando naquele momento para a reafirmação da linhagem messiânica, ou a reafirmação da promessa de algo muito maior que viria a acontecer. A questão ali não estava girando em torno de Zorobabel. A questão ela estava girando em torno de Cristo, em torno daquele que viria aproximadamente 500 anos depois, para que, de fato, este anel de selar, este rei,
este escolhido, este que é o Senhor, viesse para de fato reinar. A questão da mensagem de estímulo para Zorobabel, porque Deus estava o confortando dentro de uma situação, porque nós não podemos jamais nos esquecer de fato daquilo que estava imediatamente anterior, que era o problema da rebelião do homem contra Deus. Toda a consequência de juízo aplicado, toda a consequência do ensinamento que o Senhor fez de modo pedagógico, porque o exílio era pedagógico, era justamente para lembrá-los de que o problema da idolatria e da autossuficiência poderia ser fatal para aquele povo. Quando eles retornam do exílio da Babilônia, a maneira como eles estavam enxergando as coisas é absolutamente transformada. Ao ponto de que toda e qualquer tipo de expectativa de idolatria para um judeu dá algum tipo de urticária, porque eles sabem muito bem qual que é a consequência da rebelião de um povo contra Deus. Quando o Senhor fala aqui para Zorobabel, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O texto está apontando para Cristo. E é interessante que em todo o Natal, em toda a celebração que nós temos, é interessante falar de Natal agora porque a gente está na beira da Páscoa, né? Mas não haveria Páscoa sem Natal. Nós lembramos de Maria, de José, até de Herodes, dos pastores, mas nós nos esquecemos que existe uma linhagem, uma genealogia, e que para que o Messias, para que Cristo tivesse de fato vindo, tivesse de fato vivido, padecido e trazido a reconciliação, houveram pessoas que foram usadas por Deus e que foram aprovadas por Deus, porque elas estavam justamente seguindo aquilo que a palavra do Senhor estava os instruindo. Zorobabel era um servo que direcionava tudo, ou seja, a sua vida apontava para Cristo. Zorobabel não precisava estar lá, no meio da mão de obra. Tinha tanta gente fazendo isso. Ele era, na verdade, um governador. Nós vimos isso. Ele era, na verdade, um governador naquela região. Ele não precisava estar servindo aqueles que estavam junto dele. Só que Zorobabel aponta nesse sentido para o Senhor, para a humilhação de Cristo. E a beleza de tudo isso é apontar para Cristo como servo sofredor, como aquele que se submeteu à humilhação de ser um homem, encarnou, viveu, se humilhou para que, através do seu serviço, do seu penoso trabalho, nós pudéssemos estar hoje selados com este anel real, com o penhor do seu Espírito em nós. Pelo seu penoso trabalho, pelo penoso trabalho de Cristo, nós podemos hoje nos apresentar diante de Deus de modo completamente confiante, sabendo que este caminho que Ele próprio abriu é um caminho que nós podemos persegui-lo e caminhar sem que nós sejamos traídos, porque aquele que de fato nos chamou e de fato abriu o caminho não mente, não frustra e não frustrará nenhum daqueles que Ele chamou. A vida de Zorobabel aponta para isso, porque o servo sofredor viveu uma vida perfeita para que nós pudéssemos hoje ouvir da sua palavra, nos comprometer com Ele dentro da sua aliança e sermos realizados no Senhor. Logo, nós relembremos agora, neste momento, a respeito de tudo aquilo que nós vimos dentro deste livro de Ageu. Esta última mensagem que aponta para Cristo
ela é uma mensagem relativamente curta. Justamente por ela ser extremamente objetiva nesse sentido. Agora, quando nós refrescamos, então, a nossa memória em cima daquilo que nós aprendemos nesses últimos 4 domingos, nós podemos enxergar tudo isso com a ótica através de Cristo. Ou seja, quando nós consideramos o nosso passado, quando nós refletimos sobre o local de onde o Senhor mesmo aprove a Ele nos tirar de lá, para trazer-nos para dentro do seu reino, para sermos, então, chamados por Ele para o serviço dEle. Porque Ele mesmo nos fortalece, porque Ele mesmo está conosco, porque Ele mesmo dá todo tipo de recurso espiritual, material, intelectual, para a glória dEle. Porque se Ele dá, se Ele chama e Ele faz, é para que Ele mesmo seja exaltado e seja glorificado. Para que nós possamos considerar um futuro dentro da expectativa que não repousa em nós, mas que repousa tão somente nele, porque a promessa messiânica que outrora fora feita aqui se cumpriu. Porque Cristo veio, porque Cristo viveu, porque Cristo morreu, mas ressuscitou. Porque Cristo, em breve, assim como foi, voltará. E este selo, ao qual cada um de nós estamos selados, marca e nos dá a certeza e a plena confiança de que tudo aquilo que Ele tem dito através da sua palavra não é engano, mas é a mais pura e perene verdade que os nossos ouvidos precisam ouvir. Para que a nossa confiança esteja nele e não em nós mesmos. Quem somos nós? Ontem mesmo nós discutimos a respeito disso. A bem-aventurança de Mateus 5,3. Bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, ou seja, que são pobres de espírito. Aqueles que não têm absolutamente nada para trazer diante do Senhor, porque de si não tem nada para apresentar. Somos como errantes mendigos espirituais que não podem oferecer nada, porque se nós chamássemos um mendigo ali na esquina e falasse assim, venha jantar na minha casa hoje, mas venha com a sua melhor roupa. Qual seria a roupa que ele viria? Traga o melhor prato que você tiver. Qual seria o prato que ele traria? Ele não teria nada para apresentar. Bem-aventurados são aqueles que creem e que acreditam que essa promessa messiânica que fora dita ali se cumpriu em Cristo, porque Ele nos completa em absolutamente todas as coisas. Porque se outrora éramos mendicantes espirituais, Ele nos preenche de toda a carência. Ele nos preenche de toda a nossa pretensa autossuficiência. Ele derruba isso para que Ele reine, para que Ele seja glorificado, para que através da transformação nas nossas vidas nós sejamos fiéis testemunhas do Seu Evangelho. Aqui, ali e nos confins da terra. Amém? Curva a sua fronte. Vamos orar de novo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, meditamos, Senhor, na Tua palavra, aprendemos, Senhor, a respeito do ensino, Senhor, que reside dentro deste livro tão curto da Escritura, mas que possui um ensinamento tão profundo a respeito do nosso relacionamento contigo, a respeito daquilo que o Senhor falou através da palavra com aquele povo, através da vida do profeta Ageu, e de como o Senhor direcionou todas as coisas para que, de fato, a sua vontade, que é perfeita, soberana, e que não mente, que não trai, que é completa, se cumprisse na vida daquele povo naquele momento. Para que, através da linhagem que estava ali presente em Zorobabel, através da reafirmação, ou através de uma restauração, Senhor, do compromisso com aquela linhagem, Senhor, messiânica, se cumprisse de fato na vida de Cristo Jesus, porque os seus planos, Senhor, eles não são frustrados, porque o seu decreto não é frustrado, porque a sua vontade não pode ser frustrada. Assim como não for ali, não é com nenhum daqueles a quem o Senhor chama, a quem o Senhor escolhe, a quem o Senhor atrai. Estamos, Senhor, certos de que somos um povo marcado pelo Senhor, porque o seu Espírito, ele
é este penhor. O seu Espírito está em cada um daqueles que são teus, ó Deus. E que nesta noite, Senhor, esta certeza, esta afirmação, Senhor, da sua palavra, ela traga convicção, ela traga renovo, ela traga esperança, ela renove a nossa fé, Senhor. Seja Deus com cada um que está aqui, seja conosco. Nos dá, Senhor, da tua graça, nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque as promessas de Deus